TCC, terapia cognitiva comportamental. Tenho certeza que alguns aqui já conhecem, estão familiarizados com o tema. A terapia cognitiva comportamental é uma abordagem que a psicologia utiliza que nos auxilia a identificar crenças, opiniões formadas sobre determinadas coisas que já temos, opinião formada sobre determinados assuntos que foram adquiridas, que foram enraizadas, forjadas nas experiências que nós tivemos. E aqui eu utilizei uma metodologia. A metodologia é uma situação. Existe uma situação. Qual é a situação? Eu sou convidado para falar em público. É uma situação. Essa é a situação que eu estou utilizando aqui. Mas existe outros. Você pode ser chamado para dar uma palestra, para aquele que é evangélico pregar. Mas a situação é: eu recebi um convite para falar em público. Essa é uma situação que aconteceu. Aconteceu, suponhamos que seja hoje à noite. Aí eu tenho uma lembrança. Eu tenho uma lembrança que na minha infância, quando eu era chamado para vir falar na frente da sala de aula, eu gaguejava. Ou as pessoas tiravam onda, chacota, falavam que eu não falava bem, falavam que eu era feio, que minha palestra foi ruim. Então, por essa lembrança, eu passei a acreditar que eu não sou uma pessoa boa para falar em público. Então isso gera um pensamento automático: vou falar errado. E então a situação me traz uma lembrança que criou em mim uma crença, uma opinião formada sobre mim mesmo em relação ao meu desempenho em falar em público, que automaticamente desencadeia um pensamento automático: eu vou falar errado. Esse pensamento, essa opinião formada ao longo das minhas experiências traumáticas ao longo da minha vida, gera em mim um sentimento de medo, de angústia. Medo porque para mim, na minha mente, eu vou falar errado, eu vou passar vergonha, eu vou ser novamente um motivo de piada que eu fui lá na minha infância. Isso vai me desencadear uma reação fisiológica: dor de cabeça, falta de sono, perda de apetite. E isso vai me levar a um comportamento. Qual é o comportamento? Paralisado ou rejeitar o convite. Então a terapia cognitiva comportamental, ela ajuda a identificar opiniões que eu tenho formadas sobre determinadas áreas, sobre determinados assuntos que são disfuncionais, que me impede de dar um passo ao novo, como também me deixa paralisado, sem ter um comportamento, sem ter uma ação que pode potencializar a assertividade nas minhas decisões para alcançar aquilo que eu quero. Então precisamos identificar qual é as crenças centrais que têm predominado em minha vida. De repente, eu acredito que casamento não é algo bom. Por quê? Porque na infância eu posso ter visto meus pais brigando, quebrando as coisas dentro de casa. Então eu cresci com essa opinião formada: casamento não é bom, casamento é briga. Então, baseado nas experiências que eu tive desde a minha infância até agora, foi se formando opiniões sobre coisas específicas que podem atrapalhar o meu desempenho. Muitas das vezes eu falo assim: eu sou assim, ninguém vai mudar. Só que eu tenho comportamentos disfuncionais. Eu tenho muitas das vezes um comportamento egoísta, um comportamento violento, um comportamento de isolamento, um comportamento de agressividade. Tudo isso baseado em algumas opiniões que eu tenho formada, que foram formadas através de experiências negativas que eu tive. Então, quando paramos nessa tarde para analisar
nossa vida, quais são as opiniões que nós temos sobre determinados assuntos, como a dependência química, como família, como casamento, como vida paterna, no meu papel de pai, como vida profissional, como vida social. Qual é a minha opinião? Qual é a opinião que eu tenho formada sobre essas áreas da minha vida? Essas opiniões que eu tenho, elas são funcionais ou disfuncionais? Funcional é aquilo que está funcionando bem. Disfuncional é todo pensamento, toda opinião formada que me impede de exercer com qualidade os papéis e as áreas que compõem a minha vida. Então, como que está nessa tarde? Pode bloquear, pode pausar aí.